Oi, gente, a paz do Senhor. Vim fazer esse vídeo, domingo é Dia das Mães. E há 7 dias atrás, o Senhor colocou no meu coração uma lembrança minha com o Heitor e depois com a Esther. E o Senhor falou no meu coração de como os nossos filhos, muitas vezes, eles são o evangelho mais puro e verdadeiro e simples que a gente pode seguir, né? Eu tô até um pouquinho com o olho meio inchado, porque eu até chorei, assim, lembrando. Na semana passada que o Senhor tinha falado ao meu coração, né, na minha oração da madrugada, sobre como nossos filhos, eles são isso, né? Eles abrem esse caminho para nós. E aí eu senti de escrever no meu bloco de notas, e aí eu fui escrevendo. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre como os nossos filhos, eles mostram um caminho, né, que nos levam até Deus. Deus, ele fez a gente muito individual, né? Cada pessoa tem o seu jeitinho, cada pessoa tem suas singularidades, suas preferências, e com os filhos não seriam diferente, né? Deus deu. Você pode ter 10 filhos, cada filho vai ter uma personalidade diferente. E cada filho vai te mostrar o melhor e o mais desafiador de permanecer em Deus, né? Como que é permanecer e tudo mais. E eu percebo isso muito claramente. O Espírito Santo me deu essa clareza sobre os meus 2 filhos. Eu tenho a Esther e o Heitor. E como cada um foi como se fosse um encaixe, sabe? Um encaixe perfeito. No sentido da maternidade, assim, não só da maternidade, mas na verdade no sentido da minha caminhada com Deus mesmo. Quando eu falo encaixe perfeito, claro que nada é perfeito, mas eu quis dizer assim, um encaixe perfeito no sentido de como algo ligou ao outro, como as duas coisas se ligaram para eu chegar até aqui, até minha caminhada, e eu sei que eu vou continuar, né, até a volta de Jesus, com muitos desafios aí pela frente, não só na maternidade, mas também, né, na nossa caminhada cristã. E eu quero iniciar dizendo que, assim, não basta a gente só falar que é cristão, e aí a gente fala que aceitou Jesus, aí a gente chora, aí a gente se emociona, e aquilo fica ali e não perpassa, sabe? Fica ali parado. E não é um sentimento, né? Ser cristão, seguir a Cristo, não é um sentimento. É uma decisão, é uma escolha que a gente faz todos os dias, né? E nesse paralelo, eu penso que a maternidade também é uma escolha, né? Você escolhe dar o seu melhor para aquele serzinho. Você dá o seu melhor todo dia. Você faz, muitas vezes, cansada, muitas vezes doente, muitas vezes você nem queria estar fazendo, mas você arruma força, não sei da onde, e na verdade, no fundo, a gente é cristão, a gente sabe que é o Senhor que nos sustenta e nos carrega, e a gente tira força para dar o nosso melhor, né? E os meus filhos, eles me mostraram o caminho, a transformação e a doação, né? De estar na obra, no caminho e na obra de Deus, né? O Heitor, ele veio num momento da minha vida que foi pra me salvar espiritualmente, sabe? Fico até emocionada falando, porque eu tava imergida, assim, num contexto, não que eu fosse uma pessoa muito assim, eu antes de me converter, né? Eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era, sabe, quando a gente vê muitos testemunhos, o meu testemunho nem é tão grandioso assim, eu tenho o primeiro testemunho meu que eu contei, não tem nada assim demais, mas eu sinto que verdadeiramente eu fui transformada. E hoje eu percebo que o Heitor, ele veio pra isso, sabe? Ele veio pra me salvar espiritualmente. Porque o Heitor, ele sempre foi um menino muito peculiar, sabe? As pessoas sempre falavam, nossa, que menino bonzinho, nossa, que menino inteligente, nossa, que menino diferente. E ele falava umas coisas que pra idade dele eram umas coisas assim, muito diferentes, né?
E aí eu ficava meio assim com as coisas que ele falava, porque eu não era convertida. E algumas coisas até me incomodavam. Que eu tava tão assim nessa cultura que a gente vive, eu tava tão cega espiritualmente, e eu tava criando o Heitor no caminho que não era o caminho que ele deveria seguir, sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter me mandado o Heitor, porque ele veio, ele me transformou, assim, ele veio pra me salvar mesmo, espiritualmente falando. Claro que a gente tá falando assim, quem salva é Deus, a gente já sei quem salva é Jesus, que o Espírito Santo transforma, eu sei de tudo isso, tá? Vamos pensar pelo lado maternal aqui. Quando eu falo que ele veio me salvar espiritualmente, foi porque Deus mandou ele pra mim, pra essa missão. Tá? Calma aí. Antes que venha alguém falar assim, quem salva é Jesus, né? É sobre isso que eu estou falando, tá? Vou deixar claro aqui pra vocês. E eu tava me afundando nessa cultura que não era nada cristã, sabe? Tipo assim, cultura cristã é meio estranho falar, mas numa cultura que era diferente do que Deus esperava que eu criasse meus filhos. No caso, o Heitor, né? Porque eu tinha o Heitor, não tinha Esther e nem pensava em ter Esther. E aí, ele veio pra me transformar. A gente tava indo pra casa, aí ele apontou pra uma igreja e falou assim, eu quero ir ali. Só que assim, meus pais não são cristãos, assim. Não segue uma religião, não vai numa igreja fixa. E eu não era convertida. Como eu falei no meu primeiro vídeo lá atrás, antes de Jesus me salvar, eu detestava crente. Eu falava, eu odeio crente, eu não gosto de crente, bibi. E aí, quando ele falou aquilo me incomodou de um jeito, porque eu falei, meu, eu não tenho nada cristão. Eu achava que, tipo assim, que eu criava ele, assim, livre, sabe? Assim, o Heitor vai decidir o que ele quer, ele não vai se batizar, ele vai decidir o que ele quer, e quando ele crescer, se ele quiser seguir qualquer religião que siga, eu era desse jeito. E quando ele pegou e falou assim, eu quero ir ali, que era uma igreja que tinha esquina em casa, eu fiquei brava. E eu peguei e olhei assim, mas você sabe o que é aquilo? Pra que você quer ir ali? Você sabe o que é? Você nem sabe o que é. E o Heitor tinha, tipo, uns 3, 4 anos. Acho que eu já tinha feito 4, eu ia fazer 4. Ele pegou e falou assim, ali é pra falar amém. E na hora eu não entendi, mas hoje eu fico constrangida, sabe? Hoje eu fico pensando, o Senhor já estava, né? O Senhor já estava ali. E aí eu fiquei brava na hora. Eu peguei e falei, aqui, depois você fala pra sua avó te levar, porque eu mesma não vou levar. Olha isso, gente. Que Deus tenha misericórdia de nós, perdoa a gente, né? Que bom que Deus tem misericórdia das nossas atitudes. E Ele não leva o tempo de ignorância, né? E aí, eu não era convertida, eu falei, sua avó te leva, porque a avó dele às vezes ia, mas ela não tem um lugar fixo, mas às vezes ela ia pra igreja. E outras coisas também, que ele, por exemplo, tinha um filtro no Snapchat, na época, faz um tempinho, que tinha, tipo, um filtro de princesa. O Heitor tinha uns 3 anos também. E aí, eu achava assim, não, nada a ver, menino ser princesa, menina ser, não tem nada a ver. Ai, deixa ele e tal. Aí eu peguei e coloquei o filtro de princesa pra ele se olhar lá, né? E ele pegou e falou, eu não sou princesa, eu não quero ser princesa, eu sou rei. Eu tenho esse vídeo até hoje. Eu sou rei, eu não sou princesa. E ficou bravo porque eu coloquei o filtro de princesa. E eu comecei a falar, não, Heitor, não tem nada a ver. Porque eu tava cega espiritualmente, né, nessa cultura que a gente vive, né, atualmente. E ele era muito convicto nas coisas. Ele era muito convicto no que ele falava. E eu achava assim, eu não crio meu filho desse jeito, pra ser preconceituoso, sabe, essas coisas. Eu falava, não sei por que o Heitor é desse jeito. E hoje eu entendo, sabe, que ele veio pra me salvar espiritualmente, porque ele já estava, né, em Deus ali, já muito certo ali, das convicções dele, muito mais do que eu, que já era adulta. E ele veio pra me salvar, assim, espiritualmente. Eu fico até emocionada, porque é muito lindo, assim, a forma que eu vejo, né, hoje. Entre outras coisas já que ele falava, muitas outras coisas. E aí eu fico pensando, nossa, como que Deus faz tudo certo, né? Como Deus manda as pessoas certas na nossa vida. Às vezes a gente não entende,
muitas coisas. A gente vai entender lá na frente. E hoje que eu sou convertida, né, eu me converti, eu percebo esses detalhes. E na época eu não queria ter outro filho, eu queria ficar só com o Heitor. Tem o testemunho também da gestação da Esther, de como Deus transformou o meu olhar para querer ter outro filho e eu tive a Esther. Depois, se vocês quiserem assistir, tem um vídeo do testemunho da gravidez da Esther. Já a gravidez da Esther foi diferente, né? A maternidade com a Esther, ela veio transformar, né? O Heitor, ele abriu esse caminho espiritual para mim, para Deus me resgatar ali. Eu entendo às vezes que é para que Deus me resgatou ali também para eu criar meus filhos, sabendo que aquela base é mais, como eu posso dizer, mais moral mesmo, sabe? Mais tradicional, talvez seja essa palavra. E a Esther, ela veio para me transformar, né? Eu já era convertida quando eu tive a Esther. Eu fiz jejum pela Esther, pela vida dela. Eu consagrei a Esther a Deus. Consagrei a Esther ao Senhor, sabe? Desde quando antes mesmo de eu receber o positivo, eu já consagrava a vida dela. Já era convertida na época. E ela veio transformar, sabe? Transformar e um transformar intenso, intenso demais. E ainda é intenso, né? Porque a Esther, ela veio para me mostrar o amor de Deus infinito por nós. Que mesmo a gente sendo difícil, porque a Esther é uma criança difícil, ela é um amor. A Esther é um amor, assim, ela é carinhosa quando ela quer de forma genuína, mas ela é uma criança também muito firme, no sentido de, pô, ela, quando ela quer algo, ela bate o pé daquele jeito. E o Heitor já não, o Heitor, ele é mais flexível. E aí eu fiquei nesse conflito quando eu tava no maternar da Esther, porque eles são completamente diferentes. Mas assim, cada um com as suas qualidades, sabe? Cada um me mostrando como é essa caminhada com Deus e como que eu percebo que Deus também é com a gente, né? Por mais que a gente seja difícil, por mais que a gente seja, como eu posso dizer, rebeldes, Deus sempre tá lá para fazer o melhor por nós, tá lá para dar o melhor para nós. É mesmo a gente não entendendo, sabe? O agir de Deus, ele tá lá para dar o melhor, para nos corrigir quando necessário. E tudo isso é o maternar, sabe? E se o maternar não tá sendo difícil, árduo, então, assim, desculpa, mas não é o maternar. Porque quando você é mãe mesmo, é tudo muito difícil, porque você se doa demais. E a Esther veio para me transformar. O Heitor, ele abriu meus olhos espirituais, ele veio para mudar minha visão espiritual e a Esther veio para me transformar já espiritualmente. Eu já estava convertida, então assim, ela veio para tratar, desculpa, falei a palavra errada, para tratar o meu caráter mesmo, sabe? Meu caráter em Cristo. E ela veio me mostrar como que é ser genuína, sabe? Ser genuína, assim, dar o melhor sem querer nada em troca. Dar o nosso melhor mesmo estando cansado. E com o Heitor eu não tive um maternar tão intenso porque eu trabalhava e estudava muito. Então, o Heitor, ele ficava mais com a minha mãe, com a babá. E, assim, o tempo que eu tinha com ele, eu ficava com ele. Mas a Esther, eu já fiquei, assim, 24/48. Eu larguei o serviço para ficar com ela. Então, assim, até para dormir, assim, ela não dormia. Então, até hoje, eu faço, assim, muito mais no sentido de intensidade do que eu fazia na época que o Heitor tinha a mesma idade. Então, eu vejo que a Esther, ela veio me transformar genuinamente, sabe? Sem esperar nada em troca. Ela veio me transformar em uma pessoa que Jesus quer que a gente seja, né? Paciente, altruísta, empático. Ela é assim, sabe? Ela é um amor de criança. Ela é uma menina muito determinada, destemida.
E essas características fizeram eu ter um olhar diferente, né? Pra cuidar dela, assim. E eu me doei muito mais, no sentido que foi muito mais cansativo, né? Embora na época do Heitor eu trabalhava e estudava, mas o Heitor ele já tinha uma personalidade mais amena, não era tão intensa como a Esther. Pra você ver como Deus faz tudo certo. Imagina se eu tivesse mandado o Heitor com a personalidade da Esther, eu teria desistido da faculdade, do trabalho, eu teria desistido, gente, não ia ter conseguido, não. Ainda bem que Deus é bom e Ele sabe de todas as coisas, né? E um mostrou o caminho, né? Espiritual. E o outro ele transformou o meu interior. E assim, cuidar dos filhos, cuidar do lar, é a coisa mais cristã, sabe? Que mamãe pode fazer. Porque a gente fica verdadeiramente empenhada para cuidar do marido, dos filhos, né? É o nosso principal ministério. Mas se a gente não cuida bem do nosso lar, do nosso marido, a gente ainda quer ter outros ministérios para cuidar. Então, assim, gente, eu fiz esse vídeo porque especial Dia das Mães. E para mostrar que é difícil, né, cuidar do lar, mas Deus tá vendo, Deus tá sustentando, né? Deus é tudo. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos e como que Ele, de forma tão delicada, sabe, me transformou, me mostrou o verdadeiro evangelho, que é um caminho de transformação e doação através da vida dos meus filhos. Meus filhos é o meu maior ministério, meu lar, meu marido. Tô falando meus filhos porque é especial Dia das Mães, mas meu marido também, sabe, me ensinou muitas coisas, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Esse aqui já ficou bastante longo, mais do que eu ia esperar. Mas é isso, sim, gente. Agradeça pela vida dos filhos de vocês e tentem perceber Deus na vida de vocês no cotidiano, né? No ordinário da nossa vida. Deus abençoe.